Leremos dois textos da palavra de Deus. O primeiro está em Lamentações. Lamentações, capítulo 1, versículo 16. Lamentações, capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: por estas coisas eu ando chorando, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão assolados, porque prevaleceu o inimigo. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 37. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Meus queridos, Deus nunca deixou o seu povo, Deus nunca deixou os seus queridos à deriva. Deus nunca abandonou o homem, porque o amor dele é imensurável. Não podemos compreender, mas nós aceitamos este amor, e é por isso que estamos aqui hoje. E o amor de Deus é como ele, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tenhamos consciência de uma coisa: o prazer de Deus em nos abençoar é imensuravelmente maior do que o nosso prazer em servi-lo. O projeto de Deus na Bíblia não seria simplesmente de uma nação, o povo de Israel. Mas o projeto dele era, através daquele povo, daquela nação, estender o seu amor e a sua salvação a toda a humanidade. Humanidade esta que viveria e vive momentos tão difíceis. O mundo lá fora é um mundo aflito, amargurado, de pessoas tristes, vazias, obstinadas, sofredoras, incompreendidas. Milhões e milhões de pessoas com um sono artificial e com uma paz química. Essa é a realidade nua e crua lá de fora. E onde a grande maioria das pessoas não sabe de onde vêm, onde estão e para onde vão, porque o homem está sem rumo. E Deus sabia dessa situação? Sabia. E é por isso que quando Ele cria o homem, Ele providenciou também todos os elementos para o resgate e para a salvação deste homem. E Ele vai se revelar desde o início da Bíblia, Ele vai se revelar como um Deus provedor. Apesar de não ter alimento no deserto, Ele providenciava alimento. Tudo isso como prova do amor dele, da graça dele e da misericórdia dele.
E para dizer àquele povo a mesma mensagem para nós hoje: eu estou convosco. Vós não estáis sozinhos, não estão abandonados. Eu sou um Deus provedor, eu sou Jeová Jiré, o Deus que proverá todas as coisas. Deus proverá salvação, Deus proverá livramentos, Deus proverá a cura, Deus proverá portas que vão se abrir, Deus proverá a bênção dEle, Deus proverá tudo aquilo que necessitamos para viver na presença dEle, porque Ele é um Deus provedor, é próprio dEle, é da essência dEle. Este Deus provedor sempre quis se relacionar com o homem. Deus quer se relacionar conosco. Ele tem interesse nisto. Ele conversa com Abraão a ponto de chamar Abraão de meu amigo. O que você acha disso? O que você acha desse Deus todo-poderoso, glorioso, Criador dos céus e da terra, chegar para um homem e dizer assim: você é meu amigo? Que Deus bom, que Deus humilde, que amor humilde é esse, capaz de chamar o homem de amigo. Deus então levanta, queridos profetas. O Espírito dele pousava sobre os profetas para dizer que ele estava presente na vida do povo, para dizer como ele queria o culto, como ele queria que o homem se relacionasse com ele, para dizer como ele queria a adoração. E através do profeta Jeremias, ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus amava aquele povo e Deus nos ama também, porque este Deus não mudou. Nós mudamos, ficamos modernos, ficamos sabidos, mas Ele não mudou. O amor dele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Porém aquilo, queridos, aquilo que Deus queria para aquele povo, Ele não conseguiu. Ele preparou o povo dando tudo, cada dia um milagre, estabeleceu o culto, mas tudo isso começou a ficar no passado. Nós estamos resumindo a história, porque o que ele queria e como ele queria começou a ser desviado pelos sacerdotes, pelos religiosos. Por quê? Porque eles começaram a se tornar donos do culto, donos da bênção, e transformar o culto em liturgias religiosas. A profecia, que era a responsabilidade dos profetas e dos sacerdotes, começou a desbotar, porque era profético que o Senhor Jesus seria da raiz de Jessé, ele nasceria em Belém Efrata e seria o profeta da Galileia. Era profético o seu sofrimento, suas dores, o seu nascimento, e Deus reclama através do profeta Isaías: todo dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Queira Deus que não haja nenhum coração rebelde e contradizente aqui nesta tarde. Queira Deus que o Espírito dele encontre corações prontos a se dobrar diante dele e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque não encontrou isso em Israel. O Senhor levanta os profetas para profetizar, para dizer ao povo a vontade dele, mas os sacerdotes não estavam mais interessados na vontade de Deus. E o profeta Jeremias chora, quando ele diz aqui no texto que lemos: por estas coisas choro eu. Era um choro solitário, ninguém mais chorava, porque não havia mais interesse na vontade de Deus. Era desta maneira que os profetas começaram a ser tratados. O grito dos profetas, o choro, as lamentações, o sofrimento deles, tudo era esquecido e desprezado pelos religiosos, que dormiam
onde deveriam estar acordados quando a grande profecia se cumpriu do nascimento do profeta da Galileia. Os sacerdotes dormiam quando deveriam estar acordados. E agora toda a profecia, toda a dor, todo o sofrimento dos profetas iria cair sobre ele, o profeta da Galileia. E Deus envia ainda João Batista, o último profeta da lei, que devia profetizar em Jerusalém, mas não havia lugar para ele em Jerusalém. Então ele vai para o deserto. Profetizar para quem no deserto, meus irmãos? Para quem? Mas Deus estava mostrando o seguinte: que apesar do povo, dos sacerdotes não quererem mais ouvir a voz dele, ele queria falar a si mesmo. Há um mundo lá fora que não quer ouvir mais a voz de Deus, não quer ouvir mais a voz do Espírito, mas Deus não está mudo, Deus não está obedecendo à vontade do mundo. Deus ainda encontra um remanescente fiel, que diz: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Era o grito profético de um homem simples, pobre, cuja roupa era de pele ressecada do camelo, que comia gafanhotos e mel silvestre. Sabe por quê? Que ele andava assim, porque era o retrato. João Batista era o retrato da tristeza de Deus, porque eles se esqueceram do profético e ficaram com a cultura religiosa e com as discussões teológicas. E o lamento de Deus através de João Batista é: o que viestes ver? O que vocês estão procurando? Vocês estão procurando uma cana agitada pelo vento? Meus queridos, o que nós viemos a ver aqui nesta tarde? O que viemos procurar aqui hoje? Nós estamos aqui atrás de canas agitadas pelo vento? Nós estamos aqui atrás de homens? Atrás de movimentos? Atrás de animação? Atrás do balanço da carne? Não, não. Estamos aqui porque um dia, e eu não esqueço desse dia, e quem ouviu essa voz também não esquece, porque um dia a voz que clama no deserto, o Espírito Santo, falou ao nosso coração. E desde esse dia que o Espírito Santo falou ao nosso coração, nossa alma voltou a sorrir, nossa alma voltou a se alegrar. A voz do Espírito Santo não alcança somente o intelecto, ela alcança a nossa alma. Estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Esse é o interesse verdadeiro da igreja fiel. Era a última voz que clamava, e tudo aquilo agora ia ser transferido para o profeta da Galileia. Nos seus 3 anos de ministério árduo, sem comer direito, sem beber direito, ali estava o profeta da Galileia. Iria morrer e morreu, desprezado, indigno, mais indigno dos homens, varão de dores, sofrido, abandonado. E é por isso que o profeta Jeremias profetizou: por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas. Ele chorou tanto, 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 os meus olhos se desfazem em águas. Foi muito choro, foi muitas lágrimas. Meus queridos, muitos jovens estão aqui hoje salvos porque um dia alguém chorou. Chorou muito por você, chorou nas madrugadas, chorou aos pés do Senhor. Mas quem chora mais por nós até hoje é o Espírito Santo desse Deus glorioso, que com gemidos inexprimíveis intercede por cada um de nós aqui. Por isso, amados, o momento que nós vivemos é sério. Não estamos brincando de religião. Deus preparou esse momento para a igreja fiel.
um momento que nos espera e nós não podemos falhar. Israel falhou, mas nós não podemos falhar, porque Deus tem nos dado todos os recursos para você e para vencer também. Deus tem providenciado tudo para a nossa vida diante dEle, para a nossa caminhada em fidelidade na presença dEle. Nós não somos nada, não merecemos nada, não somos importantes, não somos dignos de estar aqui. Mas um dia na cruz do Calvário, o profeta da Galileia, o profeta de Deus, profetizou o perdão e a salvação. Quando todos o abandonaram, ele se tornou um show para a multidão, mas ele olha para a multidão. Ele me enxergou naquela multidão, ele te enxergou naquela multidão, e ele profetiza o perdão e a salvação. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Um dia muitos viviam longe do Senhor, sem saber o que faziam, mas essa profecia lá da cruz do Calvário te alcançou e te resgatou. Por isso, a esse profeta da Galileia, a esse Deus hoje todo-poderoso, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, porque Ele cumpriu sua missão. Ele não abandonou o projeto de Deus, Ele não rejeitou o profético, Ele não quis fama, Ele não quis sucesso, Ele não quis destaque, Ele não quis status. Ele escolheu para si ser o Salvador. Ele escolheu ser o grande Salvador. Nele se cumpriu toda a profecia, porque Ele foi fiel até a morte de cruz. Jeremias um dia chorou, e hoje nós choramos também. Mas hoje a igreja fiel, o jovem fiel chora, não de tristeza, não de angústia, não de amargura, não de desesperança, não de ressaca. Ele chora porque o seu coração está cheio de gratidão. Choramos porque nossa alma foi resgatada. Choramos porque não somos nada, mas Ele é o Senhor. Choramos porque somos frágeis, mas Ele é Deus forte. Choramos porque temos muitos defeitos, mas Ele nos ama a si mesmo. Choramos porque estávamos perdidos, mas Ele nos achou. Choramos porque um dia estávamos na mentira, mas hoje Ele é nossa verdade. Choramos porque um dia estávamos caminhando para a morte, mas hoje Ele é nossa vida. Não é essa vida que morre, mas a vida eterna. Choramos porque Ele é o nosso Senhor. Choramos porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Ele é o profeta de Deus. Ele é o louvado. A Ele todo louvor, a Ele toda honra, a Ele toda força, a Ele toda